Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu preciso conversar com vocês sobre algumas lições importantes que a gente tem que ter como investidores e investidoras, baseado nesse caso grave e muito negativo que aconteceu com as lojas americanas aí ao longo dos últimos dias. Uma queda muito grande que influenciou tanto o mercado de ações quanto o mercado de renda fixa e também os fundos imobiliários. Mas obviamente a gente tem como se proteger desse tipo de situação em cada uma dessas classes de ativos. Então até demorei um pouquinho para gravar esse vídeo aqui com vocês, porque eu não queria só trazer notícias ou tentar explicar contabilmente o caso que aconteceu. Eu queria trazer aqui para vocês grandes lições que a gente pode ter, porque tudo que acontece no mercado financeiro, nos investimentos, servem para a gente crescer, para a gente ficar cada vez melhores nos nossos investimentos. Então sim, temos lições importantes, sim, dá para se proteger tranquilamente e sim, dá para a gente ganhar bastante dinheiro com os investimentos. Nosso plano de autonomia financeira, o nosso plano de viver de renda não muda por causa desses imprevistos que acontecem, mas sim, a gente consegue se prevenir muito bem, tá bom? Então, basicamente, o que aconteceu nesse caso das americanas? Se a gente for puxar um ano para cá, mais ou menos, essas ações caíram aí quase 97%, tá? Então, obviamente, quem é acionista das lojas americanas sofreu bastante, perdeu essa fatia do dinheiro e teve também um impacto na renda fixa, principalmente clientes do Nubank, teve impacto também lá nos fundos imobiliários. Vou falar sobre isso com vocês aqui hoje e foi uma questão que agora a gente consegue ver mais ou menos que é uma inconsistência contábil ali, praticamente uma fraude que aconteceu nessa empresa. Então não acontece sempre, mas trouxe esse quesito aí muito negativo para o mercado. Vou até compartilhar minha tela, porque a Levante preparou esse relatório aqui sobre essa recuperação judicial das americanas, tá? Então eu vou pedir para você fazer o download desse relatório aqui, ele é gratuito e tem mais explicações sobre o caso, né? É importante a gente entender o que aconteceu e o que pode vir a acontecer com essa empresa, tá? Então, relatório gratuito aqui. Algumas outras vezes já aconteceu de alguma empresa que está lá na Bolsa de Valores ter passado por alguma fraude, então foi bastante negativo também. A gente tem o exemplo agora da Americanas, já aconteceu com a IRB, já aconteceu com a Oi. Não é positivo de jeito nenhum, mas agora trazendo essa lição para nós investidores e investidoras aqui, é a diversificação dos investimentos, mas eu quero te mostrar isso aqui na prática, tá? Por quê? Eu peguei a cotação lá das lojas americanas naquele dia 11 e 12 de janeiro, lá bem trágico, e também comparei aqui com o índice, o BOVA11, e eu já explico esses detalhes aqui para você. E o que é o BOVA11? Então, ele é um ETF que replica o índice Bovespa. Então aqui a gente está falando de mais ou menos as maiores 90, mais ou menos isso, ações brasileiras maiores, mais negociadas. Então o ETF ele replica um índice. A gente costuma falar que é como se fosse uma caixa de bombom, né? Que tem vários bombons lá dentro. É isso. Um ETF possui várias ações dentro dele. E eu acho até que é um investimento bastante interessante para se estudar, principalmente para investidores iniciantes. Por quê? Porque você fica exposto a uma média de mercado. E a diversificação, pessoal, ganha o jogo. Existem muitos estudos norte-americanos que falam que é até muito difícil você conseguir superar o mercado, ou seja, bater o índice, ter uma rentabilidade maior do que esse índice. Então aqui no Brasil o índice é o Ibovespa, né? O BOVA11 representa isso. Você consegue comprar um ETF do BOVA11 lá na sua corretora. Então você compra um ativo e você tem mais ou menos 90 ações ali. Você vai ver aqui o impacto disso. Por que eu estou ressaltando? Porque olha só, vou até traçar o gráfico aqui. Lá naquele dia 12 de janeiro, então a gente está vendo essa queda aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 17h30, né, 5h30 da tarde, 16 horas, está aqui, ó, fechou com uma queda de mais ou menos 77,8%, tá? Essa linha azul, então, representa as ações de Americanas, enquanto essa linha laranja aqui em cima é o BOVA11, tá? E aí o que a gente consegue ver? No mesmo dia que as ações das lojas americanas caíram muito, o que aconteceu com o índice? Tá? O índice aqui, ó, praticamente ficou no 0 a 0, caiu algo em torno de
0,06% naquele dia. Então aqui a gente já consegue ver, né? A média do mercado não cai tanto, ou seja, quem está diversificado, mesmo com uma queda de quase 80% em um dia, não sofreu praticamente nada, né? E aí, se a gente puxar gráficos maiores aqui, por exemplo, ó, de 5 anos, a gente vê que o Ibovespa aqui, né, essa linha laranja, praticamente não teve picos tão grandes, nem vales tão grandes também como aqui as lojas americanas. Então foi um investimento um pouco mais seguro nesse caso, tá bom? As ações, elas têm volatilidade, elas são mais arriscadas, mas uma só ação é muito mais arriscado do que um conjunto de ações, ok? Então essa é a primeira lição muito importante. E qual que é o segundo ponto aqui? Esse sim me deixa muito preocupado. São os investimentos de renda fixa que também tomaram uma porrada com essa queda das americanas. O que aconteceu? Vou até colocar aí na tela, ó, muita gente falando, cadê meu dinheiro, Nubank? Por quê? Clientes que tinham investido ali no reserva imediata, então, na teoria, o investimento de renda fixa para reserva de emergência, tomaram uma queda aí muito grande, ó, um monte de gente reclamando que perdeu dinheiro, né? Tem até esse print que está rodando aí na internet, que essa linha roxa mais escuro é a rentabilidade do fundo contra essa linha rosa que é o CDI. Então olha isso, pessoal, um investimento de renda fixa, né, que foi propagandeado como um investimento de reserva de emergência, rendendo muito baixo, quase a metade aqui do que o CDI mesmo, né, 0,44 contra 1,17, ou seja, queda no seu dinheiro de reserva de emergência. E olha, é um tipo de investimento aqui que tem muita gente que investe, né? Até essa outra notícia aqui, ó, mais de 114 mil investidores aqui foram lesados, entre aspas, com esse desempenho negativo do fundo. Então, o que a gente precisa entender aqui? Por que isso me preocupa? Porque muita gente está investindo seu dinheiro em ativos que nem sabe o que é, né? Então, a gente sabe que esse caso das americanas foi muito grave, mas por que afetou esse fundo de investimento aqui do Nubank? Porque o Nubank, esse fundo de investimento, investia em debentures das lojas americanas. E o que é isso? É um ativo de renda fixa. Uma debenture é um título de dívida que uma empresa emite, tá? Então, é renda fixa, mas é muito arriscado. Por quê? Porque depende da saúde financeira da empresa. O Nubank está errado de ter um investimento em debenture ali no seu fundo de renda fixa? Olha, na teoria não, porque é permitido. Um fundo de renda fixa, até 30% do seu patrimônio pode estar investido em debentures. Então, títulos de renda fixa de empresas, né? Emitidos por empresas. Então pode, é permitido. Qual que foi o problema aqui na minha visão? O Nubank querer simplificar algo que não dá para simplificar, que é o risco, né, que um investidor corre quando ele aplica em alguma coisa. Pensou em reserva de emergência? Tem que ser um ativo muito seguro, né? Ou vai ser alguma coisa que tem o FGC como garantia, ou então um título público nacional, Tesouro Selic. Não dá para ficar inventando para a reserva de emergência um título de renda fixa de crédito privado, né? Ou seja, uma debenture, como no caso das lojas americanas. Então, não concordo, né, com esse tipo de investimento, mas é óbvio que o que me preocupa é o investidor colocar o dinheiro lá sem saber aonde ele está investindo, né? Então, nosso trabalho aqui é passar essa parte aqui de educação financeira. Uma debenture, eu particularmente não gosto muito, por quê? Porque é um risco de renda variável, né? É um risco da empresa, é o risco de uma ação, e a rentabilidade não é tão grande quanto a de uma ação. Por quê? Porque não tem essa exponencialidade de crescer muito. É um título de renda fixa, já está marcado. Então, é algo que eu não gosto muito, a não ser que seja de uma empresa que eu confie bastante, tá? Que não era o caso das lojas americanas, uma empresa que já estava passando por uma dificuldade na sua saúde financeira há quase uma década, né? O setor de varejo, ele é muito complicado, mas o investidor ele tem que entender aquilo que ele está investindo. Se tem risco, teria que ter muito mais retorno. Então, não gosto da debenture em si, principalmente de empresas mais arriscadas, e aí o Nubank falhou, ao meu ponto de vista, na comunicação, porque um título de renda fixa não pode ser usado como reserva de emergência, pelo menos uma renda fixa nessa categoria aí que coloque dentro debentures. Então isso me deixa preocupado,
me preocupa o investidor que está aplicando o seu dinheiro em algo que ele não sabe por quê. Renda fixa também tem risco, tá? Então a gente já falou aqui, as ações têm risco, mas tem um potencial, não foi o caso. Renda fixa, se for reserva de emergência, tem que ter muita segurança. E qual foi o impacto dessa questão das americanas aqui nos fundos imobiliários? Obviamente teve impacto sim, só que você vai ver agora que é muito menor do que no mercado de ações, porque um fundo imobiliário ele é composto por imóveis. No caso, tem alguns fundos, principalmente os fundos de logística ou os de shopping center, que tinham uma parte do seu patrimônio ali como inquilino as lojas americanas. E aí, se as lojas americanas estão passando por problema, por esse problema de saúde financeira aí, será que eles vão continuar pagando o aluguel para esses fundos? Eu vou até colocar como um exemplo aqui um fundo imobiliário do setor de logística, que ele é bem famoso, que é o BRCO11, que ele tem galpões de logísticas, uma parte desses galpões está alugado para as lojas americanas. A gente vai ver os detalhes agora, mas eu também coloquei nesse gráfico que eu mostrei anteriormente para vocês, olha só o impacto do BRCO11, né? Essa linha verde clara aqui, praticamente não sofreu quase nada comparado com o que a Americana sofreu, né? Então a gente percebe que um fundo imobiliário ele é muito mais estável, né? Ele tem um pouco menos de risco do que o mercado de ações, né? A gente vê que tem uma leve queda aqui, né? O Bresco ao longo desses últimos dias aqui menos 2%, enquanto a Americanas caiu menos 91%. Por que eu trago esse ponto aqui? Porque um fundo imobiliário ele é negociado em bolsa de valores, ele tem volatilidade, mas ele possui menos riscos do que uma só empresa. Como nesse caso aqui do BRCO. O que acontece? Ele tem como inquilino as lojas americanas. Mas se as americanas não pagar, ele pode pedir o imóvel de volta e alugar para outra pessoa, né? Esse é o ponto, para outra empresa, na verdade. Então, o fundo imobiliário sofreu um pouco, teve queda, mas não chega perto do potencial risco de uma ação. E eu quero compartilhar com vocês aqui o site do Bresco, por quê? Porque aqui tem todas as fotos desses empreendimentos, né? Então dá para perceber que são galpões de logísticas. E aqui dentro do relatório gerencial eles mostram, né, quem são os inquilinos. Então o problema aqui está nas lojas americanas e na B2W. E a questão é que cerca de 6% desse fundo tinha as americanas como inquilina, tá? Então a gente pode pensar que se por acaso as lojas americanas pararem de pagar o aluguel para esse galpão aqui, esse fundo ele vai ter 6% menos de receita, né? Então é como se ele distribuísse 6% menos de dividendos para nós. Digamos que você ganha aí R$100 de dividendos desse fundo, você passaria a ganhar R$94 enquanto as americanas não estivessem pagando esse dinheiro. É ruim? Óbvio que sim, mas não chega nem perto de uma crise tão grave quanto foi no mercado acionário. Por isso, os fundos imobiliários são mais estáveis. Vale ressaltar que as americanas entraram com pedido de recuperação judicial, mas isso não impede que elas paguem o aluguel ali, tanto das lojas quanto desses galpões logísticos, tá bom? A recuperação judicial é para renegociar dívidas que tenham, mas os aluguéis têm que continuar sendo pagos, né? Não sabemos como vai ser o dia a dia das americanas daqui para frente, mas ela tem que continuar vendendo seus produtos, gerar receita, pagar os seus aluguéis e também pagar as suas dívidas. Então, a gente precisa ver, já tem muito fundo imobiliário que está até entrando na justiça para reaver os imóveis, né? Então, por exemplo, eu sou um fundo imobiliário de shopping center. Eu tenho uma loja ali alugada para as americanas. Eu ali como dono desse fundo imobiliário, chegar para as americanas e falar, olha, eu quero que você devolva esse meu imóvel aqui, óbvio que tem contrato, né? De repente vai demorar um tempo para que seja desalojada ali, né? Mas você pode pedir isso de volta para alugar, ter um outro inquilino. Então essa é a segurança que um fundo imobiliário tem e esse potencial também, de repente até se entregar as lojas americanas, vir um outro inquilino, de repente pague até mais ou não, né? O que não pode é ficar com esse imóvel vago, porque se ele ficar vago, é menos dividendo que cai nas nossas contas. Então, galera, é a diversificação que faz a gente ganhar o jogo, sempre. E por isso também que eu te faço um convite especial nesse momento aqui que você está assistindo esse vídeo.
As aulas da Trilha do Lucro estão disponíveis, que não vem aqui para o YouTube, é só para quem acessa esse link. Então, acesse esse link aqui que eu já estou te esperando lá com um conteúdo extra sobre finanças, educação financeira rumo à autonomia, tá? E é isso que eu te prometo, acesse esse link que está aqui que você vai receber um e-mail com acesso a essa Trilha do Lucro, essa série de vídeos restrita. E você pode deixar aqui embaixo o seu comentário também, que isso sempre me ajuda a produzir mais conteúdos para vocês. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao time, o canal Lucro FC.